Seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje, onde nós vamos discutir e te apresentar um modelo de passo a passo simplesinho sobre como eu decido se devo ou não protender. O que é que eu tenho que olhar na hora de tomar a decisão se é bom ou não protender uma dada viga. Além disso, como efetivamente eu protendo e quais são meus passos iniciais e a sequência do passo a passo que eu tenho que fazer. Aqui a gente vai utilizar a ferramenta TQS, mas você pode fazer os mesmos passo a passos em qualquer software, porque o grande ponto é entender de como eu tenho que analisar, modelar a minha proteção e as verificações mínimas normativas que eu tenho que fazer. Eu sou Enson Portela, trabalho com projetos de estruturas desde 2008, já fiz mais de 550 prédios, mais de 40 pontes e no vídeo de hoje eu quero te ensinar de uma vez por todas como fazer proteção de vigas. Vamos lá! Bom, para te mostrar como a gente vai fazer essa demonstração aí do passo a passo da proteção, eu peguei dois modelozinhos aqui idênticos de uma viga contínua para ter dois vãos, né? Para ter momento positivo, ter momento negativo e tal. Gente, vamos dizer que isso aqui é um pavimento aí qualquer que você está dimensionando. O que é que eu tenho que verificar? Recebi esse projeto, recebi esse modelo, devo ou não protender? Normalmente, pessoal, a condição MOR, a condição máxima de devo ou não protender é olhar a flecha. Se a estrutura está passando no estado limite último, está passando em flecha e está tudo ok, a rigor, gente, não precisa realmente protender. Mas vamos lá, ó. Eu vou abrir aqui com você o grelha de estado limite de serviço desses dois pavimentos. Nós vamos protender só um para poder fazer as comparações. E aí, na hora que a gente abre o grelha do estado limite de serviço, você está vendo aqui, ó, eu vou botar a combinação quase permanente com o coeficiente de fluência aqui de 2,5 e vou ligar aqui as minhas flechas para a gente ver a flecha do pavimento. Então você está vendo as flechas aqui, ó, tem 2,30, né, da ordem aqui na viga de 2,26. Se eu voltar para ligar a laje, você vai ver que as flechas da laje também estão altas. Então, só aqui pela viga, você já está vendo que 2,30, numa situação que existiria a alvenaria, eu tenho que resolver a seção transversal dessa viga e resolver a flecha dessa viga, porque ela está acima de 1 centímetro, que é o valor limite ali da norma quando eu tenho um elemento apoiando a alvenaria. Bom, o que é que eu posso fazer, né? Eu posso ir lá no meu modelo, certamente ir lá no meu modelo, a viga tem 55 por 45, eu poderia ver a possibilidade na arquitetura de alterar essa seção transversal. Então o 55 vai ali para um 65, 75 ou mais. O meu 45, né? Lembrando que é sempre melhor mexer na altura da peça para resolver problema de deslocamento. Esse 45 poderia ir para um 55? Poderia. Aqui a gente vai assumir que está no limite, que a arquitetura não aceita e que essa é a flecha que realmente aconteceu lá no nosso elemento estrutural. Ou seja, eu realmente estou com 2,30 de flecha e aí não tem como resolver em concreto armado. Não tendo como resolver mais os recursos de concreto armado, é nessa hora que eu decido protender. Um ponto importante, tá, gente? Se eu decido protender olhando a flecha, antes de saber se essa peça realmente pode ser protendida, ou seja, se eu realmente vou conseguir protender essa peça do ponto de vista dos esforços, a recomendação que eu lhe dou sempre, roda lá o diagrama de momento fletor. Estou abrindo aqui o diagrama para você. Do momento fletor da viga, tá? Então eu vou lá na minha viga, que era a viga V8, tá? E eu tô vendo aqui, ó, que o momento máximo nela, ela sai no negativo de 8 toneladas, vai para 19,27, vem para 34 toneladas, 19,8. Ou seja, o maior momento fletor dessa viga é de fato 34 toneladas. O que é que você sempre faz, pessoal? Você vem aqui numa calculadora de flexão, eu tô pegando aqui do TQS, mas se você usa o Eberic, se você usa uma calculadora sua mesmo, não interessa, né? Vou botar aqui pela norma de 23, vou botar que a base da minha viga é 55, que a altura útil é 40, que aqui já está até pelo valor mesmo, e vou botar o meu momento característico de 34 toneladas. Rodei meu momento característico, você está vendo que o meu X sobre D, que é a relação da linha neutra com a altura útil, deu 0,45, exatamente o limite da norma. Isso aqui foi proposital, tá? Para quê? Para você entender o seguinte, gente, a rigor, proteção não é utilizada para resolver estado limite útil. Proteção é um artifício, é uma técnica para você majoritariamente resolver os problemas de estado limite de serviço.
Então você pretende olhando primeiro a questão da flecha. Se não tá tendo flecha, o concreto armado resolve, deixa essa bagaça em concreto armado. Se não tá tendo flecha e não tá tendo fissura e o concreto armado já deu de boa, deixa lá. Agora, deu uma flecha para além do que pode. Você tem uma limitação arquitetônica. E aí já te adianto, né? Muitas e muitas vezes a proteção ela vai se tornar extremamente competitiva com vãos ali acima de 7 metros, 7 metros e meio, é onde normalmente a gente já sabe que a proteção ela se torna extremamente competitiva. 6 metros ou menos, em geral, o concreto armado. Abaixo de 5 metros, aí realmente o concreto armado você vai resolver de boa, não precisa protender. Não é para endeusar a proteção, tá, gente? Proteção é para você dominar, você como projetista tem que entender de proteção, mas isso como um aumento dos seus fundamentos, como um aumento do seu know-how ali, das coisas que você entende, das possibilidades de soluções que você tem para oferecer para o seu cliente. Aliás, deixo aqui o convite, se você quer aprender proteção, vou deixar o link aqui dos nossos cursos para você realmente se tornar um projetista lá de concreto protendido, aprendendo PaviPlus, laje nervurada, laje lisa, viga faixa, viga alta, viga de transição, viga longarina de ponte. O que você imaginar aí de concreto protendido, você vai aprender aqui na formação, depois vai lá e clica lá para você aprender. Mas ó, até o limite de 0,45, ok, pode protender. Gente, passou do 0,45, a norma veta isso aqui, né? A norma NBR 6118, na data desse vídeo, ela ainda veta você utilizar a relação X sobre D para além de 0,45. E eu não recomendo protender se tá dando armadura dupla, tá? Porque muitas vezes você vai ter dificuldade de resolver o estado de tensão do concreto protendido se você tiver protendendo uma peça que no estado limite último de flexão, ela já tá ali pela hora da morte, tá? Então, minha dica para você é sempre essa. Decidiu que vai protender porque deu muita flecha? Ok. Olha o estado limite último para saber se realmente a peça está passando a flexão. Passou a flexão? Show de bola, pode protender. Não passou a flexão, aí você tem um problema de estado limite último, que você não é para você resolver com proteção. É para você resolver lá dando seção, mudando engaste, plastificando, enfim, você vai usar outros recursos que não seja a proteção. Aqui a gente já viu que a proteção vai resolver. Só uma outra curiosidade, tá? Todas as vezes que você decidiu protender, sempre rode lá em concreto armado que eu vou te dar uma dica, ó. A relação das resistências na bitola do cabo com a bitola de concreto armado, ela retorna para nós que a proteção, ela é em geral 2,7 vezes mais eficiente que o aço de concreto armado. Então, se você rodou a peça em concreto armado e deu 33,36, como você está vendo aqui na tela de AS, você bota lá 36,36, divide por 2,7. Isso aqui está dizendo para nós que eu vou precisar de 13 cabos, 12,35 cabos. Se eu estava precisando de um AS de 33 e eu dividi por 2,7, batata, gente, nós vamos protender essa viga e você vai ver que na hora que a gente protender, vai pedir 13 ou 14 cabos, entre 12 e 14 cabos. Isso sempre dá certo por uma questão da mecânica dos sólidos. Bom, para protender a peça, aqui no caso, eu já marquei ela como protendida, tudo certinho. Nós vamos protender a irmã gêmea aqui, que é a VP1, dentro do VPRO, tá? Então ela já está marcada que vai ser protendida. Para quem não sabe fazer isso, tá? Basta você ir lá na viga, dentro, ela aí tem que estar no modelo 6, lembrando, vem aqui em detalhamento, marca viga protendida sim, marca integração com o aplicativo VPRO também sim. Fecha lá, processa global que o VPRO já vai ler automaticamente. Aqui eu vou em vigas, entro no VPRO, vou clicar aqui no VPROzinho, ele vai abrir aqui para nós. Vamos aqui abrir o VPRO, né? Cliquei lá para abrir o VPRO, ele já traz lá a minha viga com os vãos, ó, você tá vendo vãos da ordem de 8,80. Gente, eu tenho que dar um tapa no número de cabos que eu vou ter. Então, o que é sempre a recomendação? A gente roda a viga com o momento fletor em concreto armado, acha o AS, divide por 2,7. Você vai ver vários vídeos aqui no canal. Eu tenho um vídeo aí de proteção de PaviPlus, vídeo de proteção de laje nervurada, vídeo de proteção de viga faixa, que você vai ver a gente fazendo essa mesma técnica, porque dá sempre certo, tá? Então, vou lá inserir meu número de cabos primeiro, ó, né? Então, cliquei aqui no número de cabos. Ele abriu aqui a minha janela. Como que eu faço? Vou inserir aqui o número de cabos. E quantos cabos eu vou inserir na largada? Os 13 que a gente calculou lá naquela calculadorinha lá, certo? Então eu vou botar 13 cabos para fazer um teste a priori lá com 13 cabos.
Bom, nós temos que fornecer um traçado, né? Esse traçado, o que é que eu sempre recomendo, tá? Qual é a recomendação do primeiro traçado que eu tenho que escolher na minha proteção? Por mais que programas como o TQS, Eberic, Adapt e outros, eles já me deem um traçado, eu sempre recomendo você fazer o seguinte. Aqui, ó, no início, coloca no CG. Aí, no ponto de mínimo, coloca no valor mínimo. No ponto de negativo, coloca no valor máximo. Isso, qual é o mínimo, qual é o máximo? É claro que depende do seu cobrimento. Mas você imagina que você vai ter o cobrimento, o estribo da viga, a armadura passiva e depois vai ter lá o cabo. Então vamos imaginar um cobrimento ali de 3 centímetros. Bota um estribo de 0,8, claro que a gente está estimando. Bota mais uma barrinha de meia, então vai para 5 centímetros e bota mais meio centímetro de cabo. Vamos começar com o nosso cabo ali no 5,5, que dá legal, né? Então o meu cabo ele vai sair no 5,5. Se minha viga tem 45, obviamente que o meu CG está em 22,5. Então eu boto no primeiro contato aqui, ó, 22,5. Depois aqui no 50, que o trecho é reto, né? Mais 22,5. Eu agora vou botar aqui, ó, na metade do meu vão, né? Ó, se você pensar aqui, ó, eu tenho 20, começa aqui no 00, né? Então, desse ponto até metade do 880, eu tenho 440 mais 20, eu tenho 460 aqui. Nesse 460, eu vou botar o 5,5, que é para o meu cabo mergulhar. 460, eu vou agora somar 460 mais os meus valores aqui da segunda metade do vão. Então eu estava em 460, soma mais 440 e soma mais 10. Eu estou na minha posição do negativo aqui, que é de fato 910. Lá no 910, o que é que eu vou fazer? A viga tem 45 de altura, eu vou descontar 5,5. Então, 45 menos 5,5, eu posso ir até o 39,5. Ó, você vê que o cabo deu uma levantada aqui. Agora, de novo, né? Eu vou somar 910, que é esse ponto aqui da seção amarela, para chegar aqui na metade do vão de 880. Então, eu tenho, gente, 910 mais 10 da metade do apoio, mais 440 da metade do vão, 13,60. No meu ponto de 13,60, eu vou ter um valor mínimo, que é o valor de 5,5. E aí eu vou adicionar mais um ponto, que é meu último ponto, que vai estar lá quase no final da viga, né? Portanto, eu vou adicionar mais 400, mais 440 e mais 15, né? Para ela estar a 5 centímetros. Então, 18 e 15. Você até pode adicionar os cabinhos lá do 50 de novo, né? E aqui vai para 22,5. Ou seja, eu agora tenho a minha ancoragem saindo aqui, ela mergulha, ela sobe, ela mergulha, ela vem pro CG. Pessoal, por que a gente faz o traçado assim, né? Botando no negativo os máximos e no máximo momento positivo as mínimas posições do cabo. Porque assim eu dou a proteção máxima que a minha estrutura precisa. É só por isso, tá? Lembrando de que no VPRO você tem que dar OK aqui, ó, no canto inferior direito. Dou um OK, a minha proteção já está feita, tá? O que é que eu posso fazer agora? Fazer minhas verificações lá dos meus esforços, das minhas peças, rodar para ele realmente considerar e me dar os valores aqui. Uma vez que eu tenho o cabo traçado, eu posso agora fazer a verificação dos meus esforços, né, de estado limite de serviço, fazer todas as verificações da proteção que a norma me pede. Basicamente, eu tenho que ver o estado limite de serviço de descompressão, se está dentro dos meus limites, que aqui você está vendo que está. O cálculo também das minhas fissuras, que aqui você também está vendo que está, tudo certinho. E o meu estado limite último, que aqui, ó, furou um pouquinho, né? Você está vendo, ó, que ela abrangeu um pouquinho, mas a rigor não tem problema que eu posso calcular uma segunda proteção. Então você viu aqui que realmente a armadura passiva, inclusive, dando praticamente a armadura mínima sempre. O que é que você observa, gente? É que, de fato, aqueles 13 cabos resolveram o meu estado de tensão na proteção. Tem mais coisas aqui da proteção que você tem ali, né? Que montar a prancha, fazer o dimensionamento final com a armadura, mas o passo a passo de protender uma viga dentro do TQS é isso aqui. Marca ela, verifica se realmente precisa protender pela flecha, depois verifica estado limite último se está passando, pega o AS do concreto armado, divide por 2,7 para ter um primeiro tapa no número de cabos, marca a viga dentro do modelo como protendida, processa global, entra no VPRO,
dá o número de cabos que você calculou lá, dividindo o AS por 2.7, que quase 100% das vezes vai dar certo. O traçado, você sempre bota no momento positivo os mínimos, no momento negativo o máximo, para você ter a protensão máxima. Ficou protendido demais? Aí depois você vai lá fazer ajuste traçado e tal. Mas o passo a passo, a grosso modo mesmo de protensão que a gente precisa fazer é esse, tá? Depois de protendido, feito tudo, o que é que eu faço? Você volta lá no seu modelo para fazer a transferência dos esforços, vai processar global novamente, para que o modelo final acompanhe entre agora o efeito da protensão nele. Tem todas as transferências que precisam fazer, mas a rigor a protensão local ali da viga, que é o que a gente queria te mostrar, é nesse passo a passo, ok? E aí, gostou? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos teus comentários, ajuda a gente a divulgar esse vídeo e, obviamente, dá o like. Receber o conteúdo de graça te custa 0 centavos tu ir lá e dar um like no vídeo e ajudar a gente, inclusive motivar a gente para fazer vídeos futuros. E para você que quer aprender protensão, novamente vou deixar o link aqui logo abaixo na descrição do vídeo para você entrar lá num dos nossos cursos de protensão, na nossa pós. A gente tem uma comunidade muito grande com centenas de engenheiros do Brasil inteiro, grupos de WhatsApp, aprende protensão de viga, de laje, enfim, de todo elemento de concreto que você imaginar, piso, radier, tudo a gente vai te ensinar aqui. Espero ver você aqui em breve no Instituto Nacional de Engenharia Civil. A gente se vê!